A igreja, ela foi impactada por esse vírus. O mundo foi impactado. Ninguém esperava, ninguém imaginava o tamanho ou o quão grande era estrondoso esse vírus. Eu confesso que quando eu tive acesso ao conhecimento assim, na televisão do que estava acontecendo na Itália, não imaginava que isso chegaria tão perto de nós. Eu, Tiago, falando de mim, eu confesso que eu não cheguei nem a levar a sério no início. Foi assim, algo passageiro que vai passar. E as notícias começaram a correr de que isso chegaria ao nosso Brasil, até que veio o primeiro caso. Até então ainda a gente não botava tanta fé de que a gente não via tanta gravidade, porque isso não começou a acontecer perto da gente. E eu, como barbeiro, como profissional autônomo, trabalhando, as notícias começaram a se acender mais, a preocupação começou a vir, porque começou a contagiar, e começou a se alastrar, e as mortes começaram a vir, como foi mostrado aí no vídeo. A gente não imaginava do tamanho que era o problema, eu não imaginava, até que começou a chegar perto de nós, até que começou a afetar diretamente em mim. Eu só fui sentir quando realmente começou a afetar diretamente em mim, que é um grande erro. A pandemia assolou essa geração. Os tempos vão passar e nós vamos lembrar desse período terrível que nós passamos e que ainda estamos passando. Quando mandou fechar tudo, eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu dependo de estar todos os dias ali na barbearia para trabalhar. Aquela autoconfiança que eu tinha no meu trabalho se esvaneceu. A porta aberta que eu cria que Deus um dia abriu e jamais poderia fechar, eu comecei a duvidar se aquela porta ainda permaneceria aberta. Aí voltou os trabalhos de forma restritiva. Aí começou a chegar as notícias das pessoas, dos entes queridos, daquele cliente que toda vez na sua cadeira conversava e transmitia alegria. Começou a chegar as notícias de que tinha falecido. A gente não esperava. Até que afetou a igreja. E os momentos bons de poder cultuar, de poder glorificar a Deus, exaltar e cumprimentar o próximo, isso acabou. E fomos dar valor do quanto é valioso estar aqui. O quanto é valioso pegar a mão de um irmão e cumprimentar, dar a paz do Senhor. Como eu senti tanta falta. Essa pandemia nos mostrou muita coisa. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim: não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa tribulação, ela chegou em nós. E como foi difícil suportar, e como está sendo. Como está sendo, pastor Jurandir, suportar, superar a dor da perca daqueles que perderam o ente querido, como eu também perdi na minha família. Mas a gente aprende com Paulo e o que Deus queria mostrar para aquela igreja, que em tudo nós temos que gloriar, porque Deus sempre ainda está no controle de tudo e de todas as coisas. Foi quando eu achei um texto na internet, eu achei ele muito interessante.
do grande escritor Augusto Cury, servo de Deus. Ele começa dizendo que no texto que foi necessário. Foi necessário isso tudo acontecer. Foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo dos planetas, a nossa mente, e nos encorajar e nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossas pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar: sua história. Agora eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar, a dar diálogo sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestade, que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do mestre dos mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora nos tem feito enviar mensagem aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história: por favor, se previna e se cuida. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião, somos todos seres humanos incríveis e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto, a celebridade, é uma estupidez intelectual. Que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual. Que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos. De que amamos, pois quem é apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias. Nesta época de quarentena, esse vírus é terrível. Não deveria abater a humanidade, mas já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. Esse texto nos mostrou muita verdade. O quanto que nós temos que valorizar as pessoas, abrir mão do nosso ego, ser diferente. Nesse tempo de pandemia, a igreja pregava esperança. A esperança que está em Cristo Jesus. A esperança que está firmada em Deus. A esperança em que nós achamos na graça, maravilhosa graça de Cristo Jesus. E hoje, nós
devemos ser melhores do que antes. Aprenda com as tribulações. Deus nos ensinou nas tribulações. E nós seremos uma igreja diferente. Uma igreja mais fervorosa. Uma igreja mais amorosa. Uma igreja que ama mais. Uma igreja que julga menos. Que não julga. Perdemos. Sofremos. Eu vi um vídeo de um pastor na Itália, que quando ele chega na igreja, estavam os cartazes dos membros a qual a pandemia tinha levado, o vírus tinha levado. Eu não imaginava que nós um dia pudéssemos passar por isso. Está passando algumas imagens de irmãos que Deus recolheu, e que um dia nós encontraremos, porque para nós a morte é ganho em Cristo Jesus, é lucro. Esses irmãos estão melhores, estão num lugar de paz, esperando o arrebatamento da igreja, e juntos um dia cearemos, e poderemos encontrar eles, e abraçá-los, e poder louvar eternamente. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, e nós, a igreja, permanecemos firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, esperando o grande dia.